nós nos tornamos mortais, com todo o conhecimento de causa. Não somos mais imortais, porque nos retiramos de um mecanismo perfeito. No início do nosso ciclo atual do desdobramento, há 25.000 anos, quando os tempos novamente se separaram, permanecemos no futuro do nosso duplo, privando-nos das informações antecipadoras e reconstituintes do Criador. Então, tornamo-nos mortais, além dos 7 tempos do Criador, que limitam as trocas de informações salutares. Penetrando no 8º tempo, vivemos com potenciais excessivamente perigosos, rejeitados pelo esquecimento das criaturas imortais. Invertemos a marcha do tempo, tornando-nos filhos do homem, quando éramos filhos da luz criadora ou filhos do céu. Felizmente, nós ainda temos nosso duplo no 7º tempo. Ele possui a memória das nossas interrogações anteriores, aquelas que o Criador queria que nós fizéssemos. Vejamos as trevas dos nossos duplos à luz do nosso passado. Queríamos explorar os futuros perigosos que nos afastam do Criador e das suas informações. Contudo, é indispensável ter um futuro para viver no presente. Assim, nossa exploração só poderia ser feita a 2. Um explorava o passado e o outro o futuro. Mordendo a maçã, Eva foi a primeira criatura tentada pelos movimentos, a serpente, do desdobramento. Adão foi seu cúmplice. Esse casal abriu a porta proibida atrás da qual o Criador tinha fechado os futuros inúteis ou perigosos. Todos cometemos o mesmo erro, mas os cúmplices do início se tornaram desconhecidos, amigos ou inimigos do fim. Durante os 25.000 anos do nosso desdobramento, perigoso e mortal, temos utilizado e desconstruído futuros potenciais inúteis. Devemos destruí-los para retornar aos 7 tempos do Criador. Para isso, é necessário conhecê-los, e para conhecê-los é necessário ir ao seu encontro, o que apenas é possível ao se encarnar no presente. Assim, nós atuamos como um trampolim para o nosso duplo que, com o seu corpo energético, pode se deslocar do passado ao futuro para organizar melhor nossos potenciais. Porém, ignoramos totalmente esse objetivo e, ao invés de nos livrarmos dos futuros que nos incomodam, acabamos criando outros, sem saber mais distinguir o mal do bem. Segundo a lei da separação dos tempos, diferenciando as informações vibratórias, nosso duplo ainda está na luz do Criador. Ao desdobrarmos-nos no futuro interdito, perdemos o seu manto de luz. Nossa vibração energética torna-se então ligeiramente vermelha, a primeira cor depois do branco, mas também cor da vergonha para os gregos. A Bíblia, que chegou até nós no início da era cristã, foi escrita em grego. Uma má tradução desse idioma se explicaria perfeitamente. Adão e Eva tiveram vergonha da sua nudez. Essa frase resumia ao mesmo tempo a perda de uma roupa branca e a cor da subroupa aparente, evidenciando então uma grande falta. Como cometer uma falta no estado de nudez? Nosso lado terra-terra torna evidente a resposta sexual. Entretanto, uma vida terrestre como punição por uma bobagem torna o paraíso um real inferno. Felizmente, a explicação é totalmente outra, menos caricatural e, sobretudo, muito mais simples, com uma lógica toda à prova. Simplesmente, nós invertemos a marcha do tempo. Entretanto, liberados dos potenciais perigosos, poderemos refazer nossa unidade ao final dos tempos do nosso desdobramento. Estamos muito próximos dessa possibilidade de reconstituição, mas manipulados pela realidade futura que guia os nossos pensamentos, fazemos tudo para o seu fracasso. Longe de melhorar nosso potencial, acabamos criando novos futuros ainda mais perigosos. Porém,
A partir de agora, com uma lei para nos guiar, podemos recolocar tudo em ordem. Segundo nosso ritmo, construímos o futuro potencial do outro em nós mesmos, que reencontraremos por ocasião da morte, caso tudo transcorra bem. Ignorar o nosso desdobramento conduz a uma existência de mal-estar, à procura de respostas para questões sem interesse. Nosso corpo não foi criado para isso. O que ele poderá nos ensinar à sua maneira, sobretudo, através das doenças. Ao reencontrar o nosso objetivo inicial, uma perturbação, um desequilíbrio ou um mal-estar qualquer, desaparecerá no mesmo instante, deixando na memória a maneira instintiva de fazê-lo desaparecer. Ficamos assim, com uma vontade de explorar nosso espaço sem preocupação com relação ao futuro. O corpo é capaz de antecipar todas as situações, guiando-nos incessantemente e reforçando nossos instintos de sobrevivência. Nem mesmo há tempo para perceber essa antecipação. Felizmente, pois, abrir-se à surpresa e às alegrias frente ao desconhecido, evitando as armadilhas de um futuro mal planejado, é o que deseja todo ser humano. É o caso, por exemplo, de uma mãe que prepara atenciosamente a mochila e o lanche do seu filho, para que ele possa dormir um pouco mais tranquilamente. Ele não precisa se preocupar de nada, sabendo ao acordar que as torradas de pão estarão todas preparadas para o café da manhã e sua mochila pronta. É ilimitada a confiança de uma criança quando há uma mãe zelosa que cuida do seu futuro. Neste caso, o que poderia temer? Por outro lado, quando queremos explorar sozinhos um lugar desconhecido, é necessário prepararmos e verificarmos tudo antes de nos lançarmos na aventura, o que demanda tempo. O que fazer nesta situação quando nos confrontamos com um perigo imediato? Assim é que, antes de utilizar o seu bisturi, o cirurgião examina o seu paciente através de radiografias, ecografias e outros meios, para confirmar e evidenciar as suas hipóteses. Frente a uma emergência, entretanto, ele poderá ter à sua disposição apenas as suas intuições. Conhecendo este mecanismo, ele pode fazer o gesto que salva. Eis outro exemplo. Incapaz de falar, uma pequena menina de 3 anos estava com a face já azulada, diante da mãe que, desesperada, gritava por socorro. Correndo para ajudar, o tio da criança abre a sua boca imediatamente e estica sua língua para desbloquear a sua respiração. Podemos afirmar que o tio adivinhou a causa do problema de maneira instintiva, pois a emergência suscita sempre uma resposta da intuição. Portanto, trata-se de saber aproveitar esta ocasião. No início do século XX, Edgar Cayce surpreendeu o mundo médico. Esse excepcional vidente se colocava num estado de auto-hipnose ou de inconsciência para fazer diagnósticos precisos e permitir tratamentos eficazes. Ele foi capaz de diagnosticar doenças e de descrever bactérias que só foram conhecidas e estudadas depois de sua morte. Em seu estado de transe, próximo do sono, ele certamente utilizava as aberturas temporais para captar informações. Poderíamos, neste caso, falar de viagem num tempo diferente. Após vivenciarem estágios de formação conosco, alguns participantes abrem-se a intuições que os ajudam a superarem desequilíbrios, às vezes violentos. Não se trata assim de encontrar mais rapidamente o tratamento apropriado ou a solução imediata para os seus problemas? O que lhes respondemos? Nada excepcional, a não ser que há um outro nós mesmos que cuida de nós. E o que passa? Nada difícil, já que uma criança é capaz de fazer o mesmo instintivamente. Eles procuram ao lado do seu duplo as informações necessárias para resolverem seus problemas. Como? Apenas indo dormir, como um bebê confiante,
com a certeza de que amanhã será um dia melhor. Quando estamos seguros de que há uma fonte de ajuda, a todo momento e em todo lugar, essa confiança se torna um saudável automatismo. Com ou sem urgência, refletir antes de agir se torna rapidamente cansativo, pois a prudência exige sempre o que a impaciência rejeita. Assim sendo, por que não ser ao mesmo tempo prudente e impaciente? Basta-nos simplesmente saber que vivemos a dois, em dois tempos diferentes, e utilizar esse desdobramento no cotidiano. O seu duplo tem a possibilidade de explorar lentamente o seu futuro, mas num tempo tão rápido que nada percebemos dessa experiência. No tempo presente, recebemos os seus conselhos sob a forma de sugestões instantâneas que criam nossas intuições. O fato de estar desdobrado sem ter o tempo de percebê-lo nos dá a impressão de saber tudo instintivamente sem a menor reflexão. O corpo é um receptáculo de informações indispensáveis que alimenta o duplo, sempre que ele pode, sem percebermos a sua presença. Todas as células obedecem à vontade deste outro eu mesmo, que aguarda nossa boa vontade para nos visitar. Sua benevolência é obrigatória, pois ele é nós e o será sempre, já que ele nos assegura a vida após a morte, num outro tempo. Mas pelo fato de ser imperceptível, nós o esquecemos. O esquecimento é tão profundo que ignoramos tudo sobre o nosso desdobramento e recebemos informações de desconhecidos hostis evacuando, dia após dia, as que o nosso duplo nos disponibilizou desde o nascimento para nos permitir viver bem na Terra. É importante saber que existem pessoas mal intencionadas que fabricam nossos futuros, modificando nossos pensamentos para vivermos segundo os seus desejos. Na Terra, deveríamos experimentar de forma gradativa as possibilidades futuras deste outro nós mesmos, permitindo-lhe preparar de forma instintiva e dentro do seu tempo a exploração que juntos preparamos antes de nos desdobrarem. Por ignorância, em função da falta de um ensinamento como este, nossa experiência se torna inválida, pois não sabemos mais que somos dois. Nossa vida encontra-se tão distante dos seus desejos que nosso reencontro no fim do desdobramento corre um grande risco de se tornar impossível, para não dizer impensável. Nós vivemos sem mesmo compreender o objetivo de nossa existência. Mal dirigido, nosso corpo nos faz saber disso. Num estado de estresse permanente, não adivinhamos que o nosso corpo pode se nutrir de informações saudáveis. Nossos distúrbios afetivos, familiares ou profissionais, físicos ou psíquicos, parecem-nos serem injustiças divinas ou golpes de um destino impiedoso, quando, na verdade, somos nós os únicos responsáveis. É procurando e reencontrando o contato com o nosso duplo que teremos a possibilidade de nos equilibrar e de compreender o verdadeiro objetivo da nossa vida terrestre. Após a morte, teremos a escolha de ir para o passado ou para o futuro. Reencontramos nosso duplo, voltaremos a seu tempo lento. Nossa vida não será mais que uma lembrança longínqua, comprimida por uma desaceleração fulgurante do tempo. Se nos retardamos no futuro, viveremos as milhares de coisas inúteis, aos quais dávamos demasiada importância e que criaram inúmeros potenciais mais ou menos válidos. A escolha é importante, pois ao lado do nosso duplo, só restará um quase nada desta totalidade. Justamente alguns instintos que deverão assegurar a nossa sobrevivência, quando da justa posição do passado e do presente que termina nosso desdobramento. Mas qual será nosso futuro se formos incapazes de assegurar a sobrevivência de um novo corpo no tempo lento deste ou outro nós mesmos? É certo que não desapareceremos, uma energia se transforma, ela não desaparece, mas ficaremos perdidos, sem ligação com o nosso passado criador, à mercê
daqueles que criam nossos potenciais futuros. Para ficarmos livres com relação a escolhermos o nosso destino, parece então ser indispensável conhecer a lei do desdobramento e a fulgurante aceleração do tempo, que nos oferecem os sonhos e os tempos ditos como inconscientes. Este além de nosso tempo habitual é fascinante. Entretanto, ignoramos que ao nascermos já tínhamos as instruções necessárias para utilizarmos nossos corpos de maneira instintiva. Nós as esquecemos e agora somos incapazes de encontrarmos a finalidade mesma de nossos corpos e de nossas existências terrestres. Como poderemos reencontrar a potência que existia em nós, se não buscando refazer o contato com aquele que nos desdobra, numa realidade imperceptível? Nada há de misterioso nesse invisível e menos ainda de paranormal. É o nosso esquecimento que se tornou anormal. Certas pessoas conservaram algumas informações vitais, outras distribuem sem contar o que elas pensam ser um fluido ou um magnetismo, perplexas por um poder que eles não controlam e que menos ainda são capazes de explicar. Elas nos falam de fenômenos paranormais ou de um dom do céu, ignorando as energias de antecipação que elas desperdiçam, sem jamais pensar no amanhã.